Cristo teve um encontro com o mesmo, que de fato isto acarretou sobre ele algumas marcas, algumas experiências na chamada que ele obteve da parte do próprio Deus. O apóstolo São Paulo, ele é prova viva de alguém que carregou marcas do próprio Cristo, ou semelhante às marcas do próprio Cristo, sobre a sua chamada ministerial. No livro de Gálatas, capítulo 6, no verso de número 17, está escrito assim: porque eu carrego comigo as marcas de Cristo. Os senhores vão perceber que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que caminha com o Cristo ressurreto, ele não carrega suas próprias marcas ou as suas próprias magelas. O que o apóstolo São Paulo está dizendo é que aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele vai carregar marcas no seu ministério. O próprio Jesus é o maior modelo bíblico de alguém que não precisava carregar marcas, mas de fato mesmo na sua chamada ministerial e messiânica sobre a face da terra, Jesus vai carregar as marcas de alguém que foi chamado pelo próprio Pai para se despir do trono de glória, esvaziar-se de si mesmo, descer sobre a terra e então mesmo carregar as marcas do Evangelho sobre os seus ombros. Ele mesmo olhou para os seus discípulos e ele disse: se alguém quiser vir após mim, ele não disse que é obrigado, mas ele disse: se alguém quiser vir após mim. A palavra após mim quer dizer atrás de mim, porque eu vou na frente. Aquele que quer ter marcas na sua chamada ministerial, ele não pode andar na frente daquele que está chamando, mas ele tem que andar atrás daquele que o chamou. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia diz que Cristo desce sobre a terra e ele vai carregar marcas na trajetória, e as marcas que Cristo carrega é pela via dolorosa. A Bíblia diz que quando ele está a caminho à via dolorosa, Jesus carrega uma cruz pesada, que segundo a história diz que pesa entre 70 a 80 quilos, a cruz que Jesus está carregando. Jesus, pelo peso da cruz e pelo cansaço na via dolorosa e o sangue que escorreu em Jerusalém, Jesus não aguenta, porque quando ele perde o sangue, ele perde as forças, porque sangue é vida dentro do homem. Jesus está agonizando, ele cai, e quando ele cai, a Bíblia diz que um certo Simão da cidade de Cirene, do norte da África, que ia para uma das festas em Jerusalém, mais conhecida como a festa do Cordeiro Pascual, a Bíblia diz que ele é um homem negro. Segundo a história, ele é um homem negro. Ele vai colocar umas vestes e vai entrar dentro do templo, aonde o sumo sacerdote vai pegar uma esponja chamada isopor, como registra no livro de Salmos. Ele vai rodar essa esponja, molhando ela no sangue de um animal, aonde o sacerdote imolava o animal e tomava o animal pelas pernas traseiras e rodava em volta do altar com o sangue derramando. Ele pegava a esponja, molhava no sangue do animal, rodava em sentido horário, e os homens que entravam na festa do Cordeiro Pascual com as suas vestes brancas e recebesse nem que fosse uma gota do sangue nas suas vestes, então mesmo voltava para sua casa dizendo: Deus perdoou os meus pecados, e o pecado da minha casa, da minha família também foi perdoado. Este Simão que vem de Cirene, ele não chega a entrar dentro do templo, mas na primeira instância ele se sente obrigado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a levantar a cruz e a carregá-la,
quando ele pega a cruz de Jesus, o sangue que foi escorrido na via dolorosa, as vestes de Jesus estão ensanguentadas, a coroa que estava sobre a sua cabeça, o sangue escorre sobre a tua face e desce pela a manta do vestido que vai à orla do braço. Quando ele ajuda Jesus a carregar a cruz, o sangue do Cordeiro Pascual molha as vestes daquele homem negro que vem de Cirene do norte da África. Ele ia entrar no templo para receber o sangue do animal, mas o sangue do Cordeiro vivo, que carrega marcas de uma chamada, deixa a marca do Cristo sobre Simão. Não existe um ministério que não é acarretado com marcas. Todo ministério terá marcas na sua chamada, e talvez é a marca da calúnia, talvez a marca da perseguição, talvez a marca da dor de ter uma chamada profética. Todo aquele que tiver um encontro com Cristo vai carregar marcas. E o ministério do apóstolo São Paulo não parte a partir do capítulo 9, que ora lemos, senhores. O ministério do apóstolo São Paulo, ele parte a partir do livro de Gálatas, capítulo 1, verso número 6. Ele mesmo disse: porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. O seu ministério não começa a partir do capítulo 9. O reconhecimento e o chamado é a partir do capítulo 9. Mas ser escolhido, o apóstolo Paulo já era escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas o mesmo tem que ter experiências, o mesmo tem que ter marcas para trajetar uma trajetória com aquele que está o chamando. Os senhores não vai encontrar ninguém dentro da Bíblia Sagrada que teve um encontro com Cristo ressurreto ou com o próprio Deus, que Deus de fato não deixou marcas sobre ele. Me prove, pregador. Livro do profeta Isaías, do capítulo 6. O ministério de Isaías vai ser conhecido a partir do capítulo 6, quando ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz, senhores, que um dos serafins, com uma tenaz, pega uma brasa viva e toca nos lábios do profeta. E segundo a história, vai dizer Flávio Josefo, que as marcas, a brasa queima os lábios do profeta, lhe deixando uma marca nos seus lábios. Não existe ninguém que teve um encontro com Deus, que Deus de fato não deixou marcas sobre o seu ministério. Vejamos alguns que Deus deixou marcas sobre a tua chamada. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo e porém prevaleceu, mas a sua coxa direita foi tocada pelo anjo, e a Bíblia diz que o anjo deixa a coxa direita de Jacó, ele fica manco. Era Deus dizendo: aqui eu mudo o seu nome, aqui eu marco o teu ministério, mas eu preciso deixar marcas na vida de alguém que tem uma chamada ministerial. Você não pegou, mas eu estou aplicando a Bíblia para você dar glória. Sabe o que Deus está dizendo dentro desta casa? Não existe ministério que não tenha marcas de Deus sobre ele. Alguém que não tem marcas da cruz, alguém que não tem marcas do sangue, alguém que não tem marcas de um evangelho sobre ele, não está vivendo um evangelho genuíno, mas está vivendo um evangelho fácil, um evangelho onde é tudo mar de rosa, um evangelho onde só tem sabor de mel, um evangelho que aonde até canto dizendo que agora é só vitória. Este não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é mar na frente, mas mar também se abrindo. O evangelho genuíno, a palavra genuína, é gigante na tua frente, mas ele também tem que tombar.
É muralha de pé, mas também ela tem que cair. Você não está entendendo, mas eu estou aplicando a Bíblia. Eu estou simplificando para os senhores entender que aquele que tem uma chamada ministerial tem que carregar marcas. E quem carrega marcas sabe que a aprovação vem, mas aquele que chamou ele garante a vitória para aquele que tem verdadeiramente um chamado. Se eu prego para quem entende isso, levante a mão direita para cima, levante também a esquerda, porque se a calúnia veio, isto é sinal que você está carregando marcas de uma chamada. Porque se levantaram contra ti, é porque você está carregando marcas de uma chamada. Mas eu tenho uma notícia de Deus para te dar: se levantaram contra ti, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas aquele que carrega marcas, que é chamado por Deus, ele não vai ser atingido. Se alguém entende isso, levante a mão, abra a boca para dar glória. A chamada vai lhe acarretar marcas. E antes que o mesmo é chamado de Paulo, era conhecido dentro de Roma como Saulo. A palavra Paulo quer dizer, no grego, quer dizer pequeno. A palavra Saulo quer dizer desejado. A palavra Saulo, ela vem de duas origens. No grego, a palavra Saulo vem da origem que quer dizer também Saul, ou Saulo. Saul, que era da tribo de Benjamim. Saulo aqui é uma espécie de um segundo Saul. Saul perseguia quem? Davi, que era ungido. Saulo persegue quem? A igreja, os cristãos, a igreja que é ungida. Quando Saul morre, Saulo é uma espécie de alguém que está dando seguimento àquilo que Saul fazia, perseguir. Só que Saul foi rejeitado o seu reinado. Só que Saulo, Deus deseja ele. Você não pegou, mas eu vou aplicar. Tem gente que Deus rejeita o seu reinado, mas tem gente que Deus deseja ele. Eu vou dizer de novo: Deus deseja tanto o perseguidor da igreja, que Jesus deseja deixar marcas neste homem. No capítulo 9, o texto diz que ele tem cartas. Repita comigo: Saulo tem cartas. Diga comigo: Saulo tem uma agenda lá em Damasco. Diga: agenda de Saulo. Diga: agenda de Saulo era em Damasco. Perseguir a igreja, prender os cristãos, matar aqueles que pregam o evangelho. Saulo, ele tem uma agenda, mas Jesus está olhando para Saulo e está dizendo: eu estou te chamando, e aquele que eu chamo tem que aprender uma coisa: tem que parar de querer fazer as suas agendas e começar a fazer as minhas agendas. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto agora. Capítulo 9, ele tem uma agenda para ir para Damasco. Só que no capítulo 9, alguns versos abaixo, Jesus está chamando Saulo, e a Bíblia diz que quando Jesus chama, ele cai. E ele diz: agora você vai à rua direita e pergunta por lá um homem de Tarso, e pergunta lá na rua direita, e vai até a casa de Judas, na rua direita. Deus está dizendo: a tua agenda era para ir para Damasco perseguir a igreja, mas agora, como eu estou te chamando, eu estou rasgando a tua agenda. Agora você vai na minha agenda, agora você vai no meu endereço, agora você vai aonde eu estou te levando. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto para você dar glória. Tem muita gente dizendo que é chamado, mas ele quer fazer a sua própria agenda. Ele quer entrar de cunha, ele quer que alguém fala, ele quer que alguém indica. Mas aquele que Deus chamou, Jeová está dizendo: agora eu estou anulando toda a sua agenda. A partir de agora, quem vai fazer a tua agenda
agenda sou eu. Você ia para perseguir, mas como eu estou fazendo a tua agenda, agora tu vai ser perseguido. Você ia para matar, mas agora como eu estou fazendo a tua agenda, você vai para levar vida. Você ia para derrubar, mas agora quem está te derrubando sou eu, Saulo. Você não pegou? O diabo levanta para derrubar, mas Jesus não. Jesus é diferente. Jesus derruba para depois levantar. O diabo derruba na boca do crime para matar. Jesus derruba da boca do tráfico para levantar como pregador. O diabo derruba no prostíbulo para destruir. Jesus tira do prostíbulo para levantar como pregador do evangelho. Você não está pegando, mas eu estou aplicando a Bíblia. Jesus está dizendo dentro desta casa: para de querer cumprir as suas agendas. Quem tem chamada, quem vai fazer as tuas agendas são Deus. Quem vai te conduzir é Deus. Só estou pregando para quem crê. Abre a boca para dar glória. Deixa eu ver quem tem glória. Levante a mão para dar glória. Deixa eu ver. Só quem pode é levantar a mão direita e soltar o primeiro glória, só para adorar aquele que te chamou e que está lhe acarretando marcas. Abre a boca para adorar. Não foi Saulo quem encontrou Jesus, foi Jesus que foi ao encontro de Saulo. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Segura. Jesus vai ao encontro, e o texto diz que um resplendor de glória brilha no caminho de Saulo. Quando o resplendor brilha, a Bíblia diz, senhores, que ele cai com o rosto em terra. Saulo não anda sozinho, porque ele é respeitado dentro de Roma. Saulo é tão respeitado que ele tem soldados ao seu comando, porque ele é um homem poliglota, conhecedor das leis. É um homem que prendeu junto aos pés de Gamaliel. Este homem tem um conhecimento e um respeito dentro de Roma. Quando ele vê o resplendor de glória, ele cai com o rosto em terra. Os homens que estão com ele se prostam, não porque viu o resplendor de glória, mas por reverência a Paulo ou Saulo. Quando eles vê Saulo prostrando, eles entendem, estamos ao comando dele. Se ele está se prostrando, também temos que se prostrar. Segura isso aqui para você dar glória. Eles não prostraram porque viu resplendor de glória. Quem viu só, o texto diz que foi Saulo. Por quê? Porque quando eles prostram por reverência a Saulo, mas o texto diz assim, que Saulo caindo, o texto diz assim, que ele disse: quem és tu, Senhor? Quando ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando ele cai com o rosto em terra, ele diz: quem és tu, Senhor? E a Bíblia diz que o Senhor disse: eu sou o Senhor a quem tu persegue. Aprende isso aqui. Quem está caído com o rosto em terra não sabe quem é o Senhor que está chamando ele, mas o Senhor que derrubou Saulo e que logo vai levantá-lo para fazer as suas agendas, não a agenda dele, vai dizer: eu sou o Senhor a quem tu persegue. Você não pegou, mas eu estou aplicando Bíblia. Tem gente que não sabe quem é o chamado que te chamou, mas o chamador que deixou marcas em você sabe quem é o chamador que te chamou. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Levante a mão que eu estou liberando a palavra.
Tem gente que te persegue, tem gente que te procura para te matar, tem gente que quer te caluniar de todo quanto é jeito, porque ele não sabe quem é o chamador que te chamou. Mas no dia que ele poder ver quem é que te chamou, jamais vão querer colocar a mão naquele que é chamado, e se tentar, vai mexer com aquele que chamou. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. É por isso que a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Eu vou liberar a palavra. Se Deus te chamou, está chamado, pronto e acabou. E Deus não te chamou de cima, Deus te chamou de baixo. Deus não te chamou de cima, Deus te tirou de baixo. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Deus está dizendo: quem começa por cima é quem o diabo levou para cima, mas aquele que Deus chamou, ele começa por baixo, ele começa prostrando, ele começa se encurvando, ele começa reconhecendo, ele começa dizendo: quem és tu, Senhor? Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Se tem alguém que crê que o chamador te chamou e está deixando marcas, abre a boca para dar glória. Existem marcas que Deus está deixando na tua chamada hoje. Existem dores, marcas que Deus está deixando em alguém chamado aqui hoje. Deus está dizendo: não tem como ser chamado se não tiver marcas. Segura isso aqui para você dar glória. Quando o resplendor brilha no caminho, a Bíblia diz, senhores, que ele com soldados prostam. Quando o Senhor que está chamando ele diz: eu sou o Senhor a quem tu persegue, duro é para te recalcitar contra os arguilhões. Ele diz: o que eu terei que fazer agora? Jesus disse: levanta-te. Só que por causa do resplendor e a sua vista ofuscar, ele não consegue se levantar só. E o texto diz que os que estavam com ele o ajudaram. Você está desligado, meu filho. Se os que estão com ele o ajudou, quer dizer que levantaram primeiro, sim ou não? E quem viu o resplendor, diga: está prostrado ainda. Diga assim: quem vê a glória de Deus. Diga: quem vê o resplendor de glória. Diga assim comigo: permanece mais tempo prostrado. Pastor, e quem não vê nada? Quem não vê nada se coloca de pé primeiro. Pastor, e quem vê, prostra e eterniza a tua história. Levante a mão direita assim para o céu, levanta. Levante a mão direita assim para o céu, levanta. Os que estão com ele ficaram de pé rápido, mas vê se eles aparecem depois do capítulo 9 na história junto com Saulo. Não aparece. Por que não aparece? E Saulo? Saulo não, o desejado, ele vai ser Paulo, porque o nome dele sempre foi Paulo. Foi mudado lá em Roma para Saulo. E este daí é lembrado até hoje. Por quê? Porque quem permanece mais tempo prostrado marca a tua história na chamada. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Não vem para cá, eu não sou contra. Você tem que estudar mesmo. Você tem que fazer um curso teológico mesmo. Se der para você fazer um curso de oratória, faça. Um bacharel, faça. Mas o que ainda deixa o crente de pé não são cursos e nem diplomas, não. O que deixa um cristão de pé ainda se chama joelho no chão. É a coluna que Jesus disse. Jesus disse: orai sem cessar. E Jesus nem precisava de orar, mas sempre falou de oração. Por quê? Porque a oração fortalece, a oração te deixa de pé, a oração te revigora, a oração é combustível para a igreja. Crente que não ora não dá certo. Pregador
que não ora não dá certo. Ore, mas estude, mas ore. Eu estou aplicando a palavra. Saulo sempre foi estudado, mas Jesus estava dizendo: para mim deixar marca no teu ministério, você tem que aprender uma coisa: tem que se curvar diante da minha glória. Se eu estou pregando para quem crê, abre a boca para dar glória. Meu Deus do céu, levante a mão direita, repa, calabachambarábia. Se eu estou pregando para quem quer carregar marcas de Cristo, porque trago consigo as marcas de Cristo. Não tem como ver o evangelho de outra forma. Evangelho sem Cristo não é evangelho. Evangelho sem sangue não é evangelho. Evangelho sem perseguição não é evangelho. Paulo está dizendo: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém pega, abre a boca e dá glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão. Eu não vim aqui brincar de pregador. Eu vim aqui para lhe dizer, senhores, que você precisa ter marca. Você precisa ter marca. Pastor, mas caiu. Pastor, mas pecou. Até o desviado tem marcas de Deus sobre ele. Se alguém entende isso, abre a boca para adorar. Você vai cumprir o meu propósito agora. Você vai cumprir o meu chamado agora. Prostou. E Jesus disse: agora vai à rua direita. Repita comigo: rua direita. Você já percebeu que na Bíblia fala mais o lado direito do que o esquerdo? Não pegou? Você sabia que no grande juízo final haverá duas filas, uma à esquerda e outra à direita? À direita são os que carregam marcas. À direita são os que se encheram do Espírito. À direita são os que estão envolvidos dentro da palavra cristocêntrica. E o que vai dizer aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Quem não tem marca não tem como de ser conhecido pelo céu. Pastor, e quem tem marcas? Vinde, benditos de meu Pai, entrai e possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai para o gozo eterno do Pai. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto. A Bíblia fala mais o lado direito do que o esquerdo. Salmos 91, número 91, a partir do número 7 diz: 1000 cairão a teu lado, nem cito o lado esquerdo, mas 10.000 vai cair à tua direita, e você não vai ser atingido. A Bíblia diz assim: que Jacó, Isaac, pegou a tua mão direita e abençoou a Esaú. A Bíblia diz assim: que Jacó pegou a tua mão direita e abençoou os seus filhos. A Bíblia diz assim: que José pegou a tua mão direita e abençoou o teu filho menor e depois o maior. Você não está entendendo por que a Bíblia diz assim: vai à rua direita, vai à casa de Judas e pergunta por lá onde está. E a Bíblia diz assim: que quando ele chegou, Deus mandou um profeta, porque na rua direita tem profeta ainda. Na rua direita tem alguém com a botija de azeite ainda. Na rua direita tem alguém cumprindo a agenda de Deus ainda. E o que vai acontecer na rua direita? Deus disse a Ananias: coloca a tua mão sobre a cabeça de Saulo, porque as escamas que estão sobre a tua visão vão cair. E o que mais? Ele vai ser cheio do meu Espírito. Quem está à esquerda persegue a igreja. Quem está à esquerda calunia. Quem está à esquerda mente. Quem está à esquerda compra e não paga. E quem está à direita pregador. Quem está à direita está
recebendo o Pentecoste lá em Jerusalém. E quem está à direita, pastor, quem está à esquerda, tira a espada para cortar a orelha do servo Malco. E quem está à direita, o que cortava na esquerda, agora na direita está sendo cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo: Saulo, você estava na esquerda, você perseguia, você matava, consistiu na morte de Estevão, mas a partir de hoje, Saulo, tu entra na direita. Você que era o desejado, agora tu vai aprender a ser pequeno, tu vai aprender a baixar para sentir a minha glória. Se tem alguém que crê, abre a boca para adorar. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória, meu filho. Vai, reaja. Dá glória a Deus pela calúnia, dá glória a Deus pela perseguição, dá glória a Deus porque você está na direita. Quem está na direita, pastor Rogério, não precisa ficar correndo atrás de profeta. Só corre atrás de profeta quem está na esquerda. O profeta do Pix, o profeta do CPF, o profeta do RG. Quem está na esquerda, corre atrás disso. E quem está na direita, Deus manda o profeta até na casa dele. E quem está na direita é a viúva, ela está na direita, mas Deus manda o profeta na casa dela. Quem crê, abre a boca para adorar. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita. Fica de pé comigo dando glória. Só quem acredita. Só quem acredita. Só quem acredita. Deus está deixando marcas sobre o teu ministério. Deus está deixando marcas sobre a tua chamada. E o texto diz: vai à rua direita. Você vai cumprir a minha agenda agora. Vai à rua direita, a casa de um homem chamado Judas. E lá eu te direi o que há de fazer. Quem mandava agora está recebendo ordens. Lá eu direi o que há de fazer. Diga: quem está na direção de Deus não faz o que quer. Diga: quem está na direção de Deus vai no lugar que Deus quer que ele esteja. Só quem sente Jesus nesta casa. Só quem sente Jesus nesta casa. Existe uma marca de Deus sobre a senhora pastora Marineide. E essa marca não é quando você veio para Cristo, levantou a sua mão. Essa marca tem em você desde o ventre da sua mãe. Deus te marcou, Deus te selou. Já foram tantos levantes nessa trajetória, tantas perseguições, tantos falatórios você já ouviu nessa trajetória. Só que Deus disse: diga para ela que de tudo isso eu não deixei ela perecer, porque este ano, o Senhor está dizendo, este ano é o ano que eu vou cumprir uma promessa na sua vida. É uma promessa que para você ela é antiga. Só que Deus está dizendo: para mim ela não é antiga, porque ela não está fora do meu tempo. Ela vai se cumprir no meu tempo, diz o Senhor. E Deus disse para mim: até o final do ano eu estou preparando uma viagem. E nesta viagem, a marca que eu deixo em você, eu vou deixar em alguém, diz o Senhor. E os céus está me determinando a dizer: diga para ela que o que parece impossível aos homens se tornará possível diante deles, diz o Senhor.
eu vejo uma obra sendo concretizada. E Deus está dizendo: alguém não desce à sepultura sem ver o que eu fiz na tua vida. E através daquilo que tem na tua vida, eu vou fazer na vida de alguém, diz o Senhor. Porque tu disse tem 15 dias atrás, se for mentira, desmente o profeta. Tu disse há 15 dias atrás: Deus, será que vai descer à sepultura e não vai conhecer o teu poder como eu conheci? Deus está dizendo: não vai, porque eu acrescento anos, meses de vida. O meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor. Porque tu vai em outro estado, não é em São Paulo, é fora de São Paulo. E Deus está dizendo: não é perto não, é um lugar um pouco longe. Só que Deus está dizendo: vai valer a pena por aquilo que eu vou fazer. Quem acredita, levante a mão direita, a esquerda, abre a boca para dar glória. Quem crê, dá um passo aqui no altar. Eu quero orar por você aqui no altar. Vem no altar correndo. Vem dar um passo aqui no altar. Só os que creem, os que acreditam. Vem dando glória. Vem porque você tem marcas de Deus sobre ti. Vem porque você carrega as marcas de Cristo. Venha correndo no altar. Venha dando glória. Venha adorando. Venha magnificando. Venha exaltando ao Senhor. Venha. Há uma proposta. Há uma proposta muito grande vindo para o Senhor, pastor. Há uma proposta muito grande vindo na direção do Senhor. Só que o Deus que te chamou para uma grande obra diz assim: diga para ele não aceitar essa proposta na primeira instância, porque a que é da minha vontade vem depois, mas o diabo quer colocar o pé na frente. E Deus está dizendo assim: rejeita. Ouvir o não de Deus é difícil, irmão, mas quando Deus fala não, é para o nosso bem. E Deus está dizendo: não é que eu não vou dar, o que eu não vou fazer, eu vou, mas a minha vem depois. O diabo quer chegar para atrapalhar e te deixar frustrado depois, mas Deus está dizendo: a tua vitória é bem maior do que o prato dele. Deus tem um banquete para colocar diante de ti, diz o Senhor. Porque aquela madrugada que você orou, aonde eu me revelei a ti em sonhos, eu falei contigo, diz o Senhor. Tu ouviu a minha voz, foi nítido, você dobrou o teu joelho e você quis que Deus falasse mais e continuasse aquilo que você teve em visão. Só que Deus está dizendo: eu parei por ali para deixar uma sede em ti, e para tu saber hoje que eu ainda falo na terra. E Deus está dizendo assim: diga para ele que ele pediu um sinal da minha parte, o sinal chega agora. Deus está dizendo: as mãos cansadas dele, as mãos calejadas deles, diga para ele que eu estou lixando, eu estou aliviando, meu nome vai ser glorificado. Diga para ele que ele não vai depender mais de homem. Diga para ele que o fruto da mão dele vai trazer o pão para ele. Meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor. A porta já